Primeiramente, eu queria saber se vocês chegaram a iniciar alguma das listas. Eu enviei. Você vai ficar para o final de semana ainda. Não, eu não iniciei ainda não. Também não, pessoal. Tá. Bem, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar das dislipidemias, né? Da fisiopatologia e como é que a gente faz o diagnóstico das dislipidemias. Então, primeiramente, o que danado é dislipidemia, pessoal. Quem quer entrar? Então, a gente vai falar hoje de lipídios, né, das gorduras. Né? Então, a gente sabe que a classe dos lipídios é uma classe que tem uma alta solubilidade em solventes orgânicos, em solventes apolares, que são o oposto da água, né? Como os derivados do petróleo, xileno, mais solventes orgânicos, né? E tem baixíssima solubilidade em água, eles não dissolvem na água bem, né? Não se solubilizam. Isso é bem comum da gente ver, se alguém não cozinha, mas já deve ter visto em casa, né? Quando a mãe está cozinhando, alguém está cozinhando, que quando a gente pega óleo de cozinha e coloca na água, por exemplo, para fazer macarrão, o óleo não dissolve, né? Ele fica em forma de gotículas, as gotículas de gordura, a gordura toda ali na gotícula, mas ele não se mistura com a água. Ele fica apenas disperso, espalhado pela água, mas todo grudadinho ali, em função da baixa solubilidade que os lipídios têm na água. Tá? A água é um solvente polar, né, que tem cargas. E os lipídios, eles são substâncias apolares, sem cargas. Então, a interação química é difícil, por isso que não é possível uma solubilização maior. Então, quimicamente falando, os lipídios, eles são moléculas com grande quantidade de ligação carbono-hidrogênio, tá? Que são ligações muito estáveis, né? Que não tem, com uma baixíssima possibilidade de formação de íons, né? De carga. Por isso que elas são, assim, tão descarregadas, né? A gente tem os ácidos graxos, que são uma das principais formas de armazenamento de lipídios, né? As nossas dobrinhas gordurosas, nos nossos pneuzinhos, né? E muitas vezes na forma de armazenamento está junto com o álcool, que é o glicerol, tá? E aí quando ele precisa ser utilizado, o ácido graxo ele vai ser liberado por uma reação química desse glicerol. E alguns deles, alguns tipos de lipídios, eles apresentam, sim, grupos polares, grupos químicos que apresentam ou que podem ter carga elétrica, tá? E quando um lipídio tem esses grupos polares, ele acaba tendo algum grau maior de afinidade com a água, tá? Então, podem ser esses grupos aqui, um grupo amino, que tem um nitrogênio, NH2, um grupo sulfurílico, que tem um enxofre, um grupo hidroxilo, que tem o hidroxilo, um OH, que é extremamente polar. E aí, normalmente, quando esses lipídios têm esses grupos polares, eles são fipáticos, ou seja, eles têm uma região que tem uma polaridade, que consegue interagir com a água,
e tem uma outra região que não interage, que é o resto do lipídio, né? O restante da estrutura química do lipídio. Isso aqui é muito comum, lipídios com grupos polares, lipídios que a gente chama de anfipáticos, são os principais lipídios que compõem os sabonetes, os detergentes, as soluções detergentes que a gente usa no nosso dia a dia. Tá? Porque se vocês prestarem atenção, se nunca prestaram atenção, vocês tentem prestar atenção e ajudem em casa. Se você pegar um prato de cerâmica, não um prato sujo, que, por exemplo, a pessoa comer uma pizza bem oleosa, né? Bem queijo. Se você pegar esse prato e colocar debaixo da peita, e colocar debaixo da água da torneira, a água da torneira vai retirar o grosso, né, da sujeira do prato, mas ele não consegue retirar os lipídios de forma adequada. Por quê? Porque a água não consegue interagir com o lipídio e carregar o lipídio do prato. Então, ele fica ali, preso. Tá? O detergente que a gente usa, o detergente de pio, seja lá qual for o outro sabão em barra, eles têm em sua composição lipídios que são anfipáticos. Lipídios que têm uma região apolar, que não tem carga, que, consequentemente, interage com gordura, e uma outra região que tem alguma afinidade com a água. Tá? E aí, essa substância consegue se misturar na água e puxar essa do prato, e aí retirar essa gordura do prato e deixar o prato limpo. Tá? Os detergentes, os sabões, eles são produzidos a partir de gordura. Né? Acho que vocês devem saber que tem muita gente que faz reciclagem de óleo de cozinha, né? Faz uma reação química com hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica. Óbvio que tem as proporções certas, tem alguns procedimentos que a gente faz antes de utilizar o óleo para retirar algumas impurezas, para o sabão ficar, né, com menos impurezas. E aí aquece, e aí a gente vai ter um lipídio, né, do óleo de cozinha, usado já, com um radical, com uma molécula de sódio, que é extremamente polar. Né? E tem uma afinidade com a água muito grande. E a partir daí são feitos os detergentes, os sabões, que tem uma região que interage com a água e a região que interage com a gordura, para poder retirar essa gordura, limpar o nosso corpo com sabonetes, limpar as superfícies, e por aí vai. Tá? Fisiologicamente falando, né, a gente tem alguns grupos mais importantes de lipídios no nosso organismo. A gente começa pelos fosfolipídios, né, que são lipídios que apresentam em uma extremidade um radical fosfato, né, que é extremamente polar, e são esses lipídios, esses fosfolipídios, que formam as membranas celulares de todas as nossas células. Né? Todas as nossas células são formadas, as membranas das nossas células são formadas por fosfolipídios, onde a parte polar, que é a cabecinha, onde tem o fosfato, fica para fora da membrana, né? Na parte de cima da membrana, considerando a parte externa da célula, e na parte que está em contato com o interior da célula também. E a parte do fosfolipídio, que não interage com a água, fica no meio desse sanduíche, né? No meio da membrana, sem contato com o líquido exterior ou com o líquido do interior celular. Né? Uma vez que as membranas celulares são bicamadas, são duas camadas de fosfolipídios. Temos também o colesterol, né? Que já foi um grande vilão, na verdade ainda é um vilão, mas que hoje em dia a gente já tem informações menos drásticas dele. Né? A gente tem o colesterol envolvido em muitas funções fisiológicas importantíssimas, tá? Como, por exemplo, a síntese de hormônios, né? Muitos hormônios, os nossos hormônios corticoides, endógenos, né? Como o cortisol,
a testosterona, o estrógeno, eles são derivados do colesterol, tá, pessoal? Então, a partir do colesterol que eles são produzidos. Existem uns estudos bem antigos que falam de modelos, né, modelos de passarela, aquelas modelos assim, bem magras, né? Praticamente não tem camada de gordura. Muitas delas eu li, eu não sei se eu tenho, eu acho que eu não tenho mais esse artigo, não, mas que falava da funcional, né, das modelos, e fazia uma correlação com os ciclos menstruais, na verdade, os hormônios sexuais femininos, né? E muitas dessas modelos não tinham ciclo ovulatório regular, né, ciclo menstrual regular, porque a quantidade de colesterol é tão pequena, né, que a síntese dos hormônios femininos, ela ficava impactada, né, não conseguia ter a produção adequada. Outro grupo de lipídios importantíssimos são os triglicerídeos, tá, que são utilizados com diversas funções, mas também utilizados como função de reserva energética, assim como os ácidos graxos, tá, que ficam acumulados no tecido adiposo, para quando o organismo precisar, serem queimados. E aí, quando o organismo não precisa, a gente está ali, né, acumulando eles na barriguinha, nas pernas, por aí vai. Esses lipídios têm muitas funções, né? Então, como eu já falei, estão envolvidos na produção dos hormônios, diversos hormônios do nosso organismo, reserva energética, né? Esse cabo aqui quase não tem, eu acho que eu vou trocar essa foto, tá? A foto de um cabo assim, gordinho, tipo eu. Que aí a gente vê bem, de forma bem importante, participam do processo de digestão dos alimentos, como, professor? Os ácidos que estão lá na bile, produzidos, olha, Cristo. O pessoal está fazendo a lavagem aqui do prédio. Vou morrer de calor. Os ácidos biliares que estão na bile, né, que é produzida pelo fígado, eles são produzidos a partir do colesterol, né? E aí a bile participa fazendo uma função muito semelhante com a função que o sabão faz, sabonete, os detergentes fazem com a gordura, né? Os ácidos biliares, eles vão para o intestino para poder as enzimas digestivas, as lipases, né, elas conseguirem fazer uma interação melhor com os lipídios da dieta para digerir eles e a gente poder absorver. Então, os ácidos biliares são produzidos a partir de colesterol. Como eu já falei, os lipídios fazem parte, né, estrutural das nossas membranas celulares, também estão exercendo a função de isolamento térmico e da transdução de sinal, uma vez que os axônios dos neurônios, né, a gente está vendo aqui a estrutura de um neurônio, né, o corpo celular, os dendritos, e aqui a gente tem o axônio, né, que é a comunicação de um neurônio com os outros neurônios. E a gente vê umas estruturazinhas azuis aqui ao longo do axônio, que é a bainha de mielina, né? É uma estrutura lipídica que serve para fazer um isolamento elétrico, tá? E é isso que possibilita a condução do impulso nervoso de um neurônio para o outro. Se essa bainha de mielina aqui ela for destruída, a comunicação de um neurônio com o outro não acontece, né? E aí, essa bainha de mielina é formada por lipídios, tá? E aí vem um problema. Lá no início da aula eu falei para vocês que os lipídios, eles têm baixíssima, né, podemos dizer assim, baixíssima solubilidade na água, né? E o nosso sangue, né, que é o principal transportador de substâncias por todos os tecidos do nosso corpo, ele é um solvente eminentemente líquido, né, aquoso. Né? Então, como é que o lipídio ele vai ser transportado nesse solvente
cheio de água, né? Formado de água e proteínas. Então, os lipídios, eles não conseguem ser incorporados no plasma sanguíneo e serem transportados livremente no sangue, né? Então, ele precisa de alguma estrutura para transportar ele do local de absorção, no intestino, né? Levando ele para o fígado, que é o órgão, de novo, é o órgão metabolizador e transformador dos lipídios, e do fígado para todo o resto dos outros tecidos que necessitam de lipídios, que são todos. E aí, para fazer esse transporte, nós temos as lipoproteínas, tá? Então, são essas vesículas redondas aqui, elas funcionam, eu gosto de fazer um comparativo, elas funcionam como se fosse um ônibus. Tá? É um ônibus que vai transportar, né, um veículo que vai transportar os lipídios da dieta do intestino para o fígado, do intestino para os outros tecidos e do fígado para os outros tecidos também, para fazer a distribuição deles. Tá? E a gente tem vários tipos de lipoproteínas. Tá? Então, normalmente, essas lipoproteínas elas são constituídas, né, por uma camada externa que precisa ter afinidade com a água. Então, essa parte aqui, ó, externa azulzinha, né, são os fosfolipídios, tá? Aquele grupo de lipídios que eu falei que tem um radical fosfato. Então, essa partezinha azul aqui, que é uma cabecinha azul na ponta do fosfolipídio, é um fosfato, que tem afinidade com a água muito grande. E vejam que toda a região externa da lipoproteína só tem fosfato. Né? Ó, só tem fosfato? Não, tem fosfato, aí tem moléculas de proteínas, B48, C3, C2, eu vou explicar o que é. E tem algumas bolotinhas laranjas, que é um pouquinho de colesterol, que serve para dar uma fluidez, né, à membrana da apolipoproteína. Tá? Mas externamente, ela tem principalmente moléculas que têm afinidade com a água, moléculas hidrofílicas, solúveis em água. Né? Então, o colesterol esterificado, tá? É um colesterol ligado com hidroxila, os fosfolipídios e as proteínas que a gente chama de apolipoproteínas. Tá? A gente tem diversas proteínas na superfície dessas lipoproteínas e elas têm funções específicas, tá? Cada uma dessas proteínas tem uma função que a gente vai ver mais na frente. E dentro dessa bolota, né, dessa esfera, a gente tem uma camada cheia de componentes hidrofóbicos, que tem medo da água, tem fobia de água, que são as substâncias que são insolúveis na água, que são os lipídios, né? Os triglicerídeos, que a gente absorve da dieta, e o colesterol esterificado também. Tá? É um colesterol que é ligado a moléculas que vão fazer com que ele fique mais fácil de ser armazenado. Tá? Então, os lipídios eles são transportados aqui, ó, dentro dessas lipoproteínas, que a gente vai ver que são várias lipoproteínas. Tá? Então, como eu já falei, a gente tem as apolipoproteínas, que são proteínas que são fixadas na parte externa da lipoproteína, tá? Eles têm função estrutural, né, para manter essa estrutura esférica da lipoproteína, para poder ela ir transportando os lipídios, mas elas têm outras funções, como, por exemplo, de sítios de ligação. Então, a gente vai ver que existem, as lipoproteínas são de tipos diferentes e elas fazem transportes específicos. Tá? Ah, meu Deus. Por exemplo, 1 minuto para a passagem do homem aqui na minha janela. Então, existe um tipo de... Meu Deus. Pessoal, desconsidera isso, as minhas falas. Aqui tem um cabo descendo aqui na cadeirinha pelo prédio, está bem aqui na janela. Mas vamos lá. A gente vai ver que tem uma lipoproteína, né, chamada de quilomicro,
que é uma lipoproteína grandona, que é ela que transporta os lipídios do intestino para o fígado, tá? Então, para ela reconhecer que ela chegou no fígado e que ela tem que pegar esses lipídios que ela está transportando e liberar para o fígado, existe uma apolipoproteína, que no caso é a B48, que vai reconhecer um receptor no fígado e vai, estou no fígado, e vai e libera o conteúdo, tá? Então, elas servem com diversas funções, de reconhecimento e também de ativação de enzimas, tá? Então, esses lipídios que vão estar aqui dentro, eles são retirados daqui por enzimas que estão nos tecidos que necessitam deles. E essas enzimas são ativadas também por essas apolipoproteínas, por essas proteínas que estão aqui na superfície das lipoproteínas, tá? E são de vários tipos, em várias classes. Quando a gente vai vendo cada lipoproteína, eu vou falar. Até aqui tá tranquilo? Alguma dúvida? Tá tudo bem. Gorduras? Tranquilo. Vamos lá, continuando. Então, aqui a gente tem na verdade, são as lipoproteínas e suas... Ele não fala ele já fala das apolipoproteínas que ele tem, tá? Então, aqui a gente tem o quilomicron, tá? Desculpe aí, pessoal, que está em inglês, mas dá para entender tranquilo. Qualquer coisa eu traduzo aqui. A gente tem o quilomicron, tá? Veja, ela é uma lipoproteína grandona, tá? E ela é constituída, 83% do quilomicron é triglicerídeo. Então, esse triglicerídeo ele vem da dieta, tá? Então, como o quilomicron é a lipoproteína que pega a gordura que está vindo do intestino, do que a gente comeu, para levar para o fígado, a principal constituição dela é triglicerídeo. Ela tem bem pouquinho proteína, tem fosfolipídios que formam a sua estrutura e tem um pouco de colesterol, tá? Aí é esse quilomicron aqui, pessoal, que pega todo o triglicerídeo da dieta e leva para o fígado, tá? A gente vai ver esse caminho. Aí a gente tem a VLDL, tá? Que tem menos triglicerídeo e tem mais colesterol, tá? Temos o IDL, que tem menos triglicerídeo ainda, e tem a quantidade de colesterol mais ou menos a mesma. Proteína e fosfolipídio aqui, pessoal, a estrutura da membrana dessas lipoproteínas, tá? O mais importante aqui é a quantidade de triglicerídeo e de colesterol que elas possuem. Aí a gente tem o LDL, tá? Que tem a grande quantidade de colesterol, vejam. É praticamente a lipoproteína que tem mais colesterol é ela. E tem pouco triglicerídeo. Tem que é uma lipoproteína que ela foi descoberta mais recentemente, é muito parecido com a LDL, mas tem uma apolipoproteína diferente, tá? Que as outras não, mas que exerce a mesma função do LDL. E temos aqui a menorzinha, que é o HDL, tá? Vejam que ela tem muito pouco colesterol e muito pouco triglicerídeo, tá? Uma coisa que é importante aqui, que é bom a gente, às vezes, desmistificar, e eu gosto, é que, assim, eu também pensava desse jeito, né? Quando eu não entendia o que era o colesterol. Fulano está com colesterol ruim e elevado, que é o colesterol LDL, é o que a gente chama de colesterol ruim. E o colesterol bom é o HDL. Mas não existe colesterol ruim e colesterol bom. Colesterol é colesterol, tá? Não é uma molécula que não muda. Na verdade, quando a gente fala de colesterol ruim, a gente fala da quantidade de LDL, que é a lipoproteína que tem mais colesterol. Então, se a gente tem muito LDL, a gente tem muita lipoproteína que é rica em colesterol, e é ela que distribui o colesterol pelos tecidos, tá? Então, quando a gente fala em colesterol LDL, a gente está falando da lipoproteína LDL, que é rica em colesterol
e que tem como função distribuir esse colesterol por todos os tecidos. Então, se tem muito dessa lipoproteína, ela vai estar distribuindo muito colesterol pelos tecidos e ela tende a acumular nos vasos sanguíneos, tá? A gordura, a principal gordura que forma as placas de gordura nos vasos é o LDL, tá? Então, a gente tem que manter uma quantidade dentro da normalidade dele, porque ele precisa distribuir o colesterol, mas uma quantidade baixa para que ele não acumule nos vasos, tá? E por que o colesterol HDL é chamado de colesterol bom? Porque enquanto o LDL ele distribui colesterol pelos tecidos, o HDL ele retira o excesso de colesterol dos tecidos, tá? Sendo que ele tem uma capacidade limitada, que ele não é tão grande, né? Então, por isso que a gente precisa monitorar, né? Comer de forma equilibrada gorduras, para que eu tenha a quantidade de LDL normal, né? Sem estar em excesso, e tenha o ideal hoje que as sociedades científicas, né, de cardiologia e de dislipidemia falam, é que a gente tem a grande quantidade de HDL. O HDL é aumentado, porque ele vai estar sempre retirando, ele estará sempre retirando o excesso de colesterol dos tecidos e dos vasos, evitando que eles acumulem, tá? Porque o colesterol LDL, à medida que ele vai acumulando, é um processo lento e progressivo. Ele está sempre acumulando, está em excesso, tá? E aí, depois de alguns 40 anos, o cara vai ter um infarto em função desse acúmulo de LDL, ou tem um AVC, ou algum outro problema vascular em função disso. Tá? Entenderam essa questão das lipoproteínas? Sim. O caminho que elas fazem, então, as rotas delas. Então, aqui são as funções que elas possuem, tá? Então, como eu falei, os quilomicrons, eles são transportadores principalmente de triglicerídeos. Então, eles fazem o que a gente chama de via exógena. Por que é via exógena, professor? Porque ele vai pegar o lipídio que vem de fora da dieta e vai transportar, vai fazer o transporte do lipídio da dieta do intestino para o fígado e para as células periféricas. Então, ele pega o que está vindo de fora e transporta para dentro do organismo. A via endógena, né, ela é responsável por pegar os lipídios que chegaram lá no fígado e que estão sendo sintetizados, produzidos no fígado e transportar para as células periféricas, para os outros tecidos, tá? E aí o fígado produz, primeiramente, a VLDL, essa VLDL se transforma na IDL, que depois se transforma na LDL. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença delas, tá? E o que é que significa cada sigla delas. O LDL, ele é rico em colesterol, e ele faz o transporte do colesterol intracelular, tá? A gente vai ver que o quilomicron e o VLDL, eles não entram nas células, tá? Eles carregam, é um ônibus, ele carrega o colesterol e o triglicerídeo dentro dele e enzimas retiram, tá, esses lipídios de dentro dele sem ele entrar na célula. O LDL é diferente, tá? O LDL ele tem um receptor específico ao qual ele se liga e quando ele se liga nesse receptor específico, a célula internaliza ele. Então, ele entra dentro da célula e dentro da célula é que ele libera o conteúdo de colesterol. E o HDL faz o transporte reverso do colesterol. Como eu falei, e é por isso que ele é chamado de colesterol bom, né? Porque ele remove o excesso de colesterol das células periféricas e dos tecidos e traz esse excesso de colesterol de volta para o fígado fazer diversas coisas. Por exemplo, produzir ácidos biliares, produzir hormônios, jogar fora, né? Uma vez que os ácidos biliares e esse excesso de colesterol que vai para a bile, né, ele também pode ser excretado pelas fezes, né? Então, é importantíssimo a gente tentar manter o colesterol HDL elevado, né? E a gente faz isso principalmente
Como? Não tem milagre, tem que fazer atividade física, tá? E a caminhada é uma atividade física muito boa para fazer a elevação do HDL, tá? Não é aquela caminhada que você sai para passear para ver o sol, para ver a praia, bem devagarzinho, só conversando. Ajuda? Também ajuda, né? Mas tem que ser aquela caminhada um pouco mais rápida, né? Que você caminha. Se você caminhar todo dia 30 minutos, você já aumenta, né? Já tem uma tendência de aumento. Tem artigos científicos mostrando que a atividade física ela ajuda a aumentar o HDL e a caminhada é muito importante para isso. Tá? Atividades físicas muito intensas, com queima de gordura intensa, ela não é tão estimulante do HDL. São atividades físicas mais moderadas. Tá? E também a dieta rica em ômegas, né? Ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que são gorduras benéficas, que são muito presentes em peixes. Né? E também tentar manter a gordura LDL dentro do normal, né? Então, não comer muita margarina, não comer muita fritura, não comer muita carne vermelha, que é rica em colesterol, e por aí vai, né? Batata frita no óleo, pastel frito no óleo, hambúrguer. Então, tudo isso são alimentos que têm uma grande carga de colesterol e tendem a aumentar o LDL. Tá? Lembrando que tudo em equilíbrio, você não vai deixar de comer essas coisas, mas comer de forma equilibrada. Né? Então, essa figura eu não gosto muito dela, mas bem, vamos lá. Aqui a gente tem, né? Um indivíduo tomando sorvetinho, chega no intestino, o quilomicron pega esses lipídios, né, coloca para dentro dele, transporta esses lipídios do intestino para o fígado. Nesse caminho do intestino para o fígado, ele já pode ir distribuindo, deixando alguns triglicerídeos no caminho, tá? Pelos tecidos. Mas é uma quantidade pequena que ele faz isso, tá? A figura está em espanhol, tá, pessoal? Então, é fígado, graxa corporal é gordura, tá? O ácido graxo livre, tá? Espanhol às vezes engano, mas o espanhol é bem parecido. Então, ele leva, o quilomicron é quem leva a gordura da dieta para o fígado, principalmente o triglicerídeo. E aí o fígado faz a metabolização necessária, né? E ele vai transformar essa gordura e vai distribuir a gordura para os outros tecidos. Aí ele produz quem? O VLDL. Tá? Então, o fígado produz o VLDL e solta na corrente sanguínea. Esse VLDL na corrente sanguínea, ele vai perdendo a quantidade de triglicerídeo que ele tem. Então, ele vai distribuindo triglicerídeo, ativando enzimas ao longo dos tecidos, que vão retirando esse triglicerídeo de dentro dele. E aí ele vai e se transforma no IDL. O IDL é a mesma coisa que o VLDL, só que ele tem menos triglicerídeo. E o IDL, ele tem um tempo de sobrevida muito pequeno, tanto que a gente não dosa IDL. A gente não consegue, porque o tempo de meia-vida dele é muito pequeno. E aí o IDL continua, né, distribuindo esse triglicerídeo até que ele se transforma no colesterol LDL, na lipoproteína LDL, que tem muito pouco triglicerídeo e tem muito colesterol ainda. Tá? Esse LDL vai se ligar a receptores específicos e vai entrar dentro da célula. Tá? Vai entrar dentro da célula e vai distribuir o colesterol que tem nele. Tá? Aqui apareceu um outro LDL, o LDL oxidado. O que é isso? Esse LDL oxidado, pessoal, é o problemático. Tá? O problemático do processo. Então, quando o LDL se deposita nos vasos, tá? Na parede dos vasos, ele sofre um processo de oxidação, por isso que o nome dele é LDL oxidado. Tá? E esse processo de oxidação acontece por quê, professor? Por contato com diversos tipos de substâncias, tá? Tóxicas. Por exemplo, derivados do cigarro, né? Formam radicais livres
que oxidam esse LDL. Os próprios radicais livres dos processos metabólicos, e quando, por exemplo, o indivíduo é diabético, a quantidade de radical livre é muito grande, e aí a quantidade de LDL oxidado é muito maior. Qual é o problema do LDL oxidado? Quando ele se deposita aqui nos vasos, o LDL oxidado, ele é um LDL estranho às lipoproteínas normais, tá? E aí ele ativa o sistema imune, e esse sistema imune vai desenvolver uma reação imunológica aqui, e vai tender a fazer crescimento de tecido, acúmulo de células, vai ter uma chamada de macrófagos, e esses macrófagos, quando chegam aqui, eles fagocitam esse LDL, eles comem o LDL, literalmente, e ficam cheios de gordura, tá? Só que eles não saem daqui. Eles se transformam no que a gente chama de células espumosas. E aí vejam que está formando uma lombadinha aqui dentro do vaso. E aí essa lombada vai crescendo, crescendo, até que ela rompe e acontece a coagulação dessa região do vaso. E aí o vaso entope, e aí a pessoa pode ter um infarto do miocárdio, pode ter uma trombose de uma artéria importante, pode acontecer, por exemplo, artéria renal. Já vi alguns casos de pessoas que perderam o rim por causa de uma trombose renal relacionada a isso. Pode também acontecer os AVCs, né? Pode ser trombótico, que é quando entope o vaso, e ele pode também ser hemorrágico, que é quando o vaso estoura. E aqui a gente tem o HDL fazendo o transporte reverso, né? Ele está chegando aqui, está tirando esse colesterol daqui e levando de volta para o fígado. Então, em resumo, é isso. O que são as dislipidemias? As dislipidemias são as alterações na concentração dessas lipoproteínas, tá? Então, se eu tenho colesterol elevado, colesterol LDL elevado, eu tenho uma dislipidemia. Se eu tenho triglicerídeo elevado, eu tenho uma dislipidemia. Se eu tenho colesterol HDL baixo, eu também tenho uma dislipidemia. Então, as dislipidemias são as alterações metabólicas, né, decorrentes do metabolismo dos lipídios. Então, essa alteração vai alterar os níveis das lipoproteínas, seja ela qual for. Tá? Então, as manifestações clínicas são... Essas manifestações clínicas, pessoal, elas são manifestações clínicas dos casos mais graves, tá? Os mais severos. Ah, professor, eu tenho colesterol, meu colesterol LDL está alto, eu vou ter isso? Não necessariamente, e dependendo do nível, né, da alteração. E essas alterações aqui são alterações onde o indivíduo tem um colesterol LDL de 400, 500, um triglicerídeo de 400, 500. São alterações que acontecem com altos níveis de colesterol ou de triglicerídeo. Tá? Aqui a gente tem os xantomas. Então vejam que as articulações do indivíduo estão todas inchadas. Tá? Isso acontece em função da deposição de lipídios e desenvolvimento de processo inflamatório nas articulações. Tá? Temos os xantelasmas, tá? Que são acúmulos de gordura, né, na pálpebra, tanto superior quanto inferior. E também temos o arco córneo, que é um acúmulo de lipídios que acontece aqui na íris do indivíduo. Tá? Muitas vezes, essas manifestações clínicas, elas aparecem em dislipidemias que têm uma causa genética importante. Tá? Como, por exemplo, um indivíduo que tem a deficiência de uma enzima metabolizadora que transforma lipídio. Aí são esses indivíduos que normalmente têm 500 de colesterol, 600 de triglicerídeo. Aí esses indivíduos podem apresentar essas manifestações. Para as pessoas que têm alterações mais leves, né, de colesterol, que está muito mais relacionado à dieta e a falta de exercício físico, né, o sedentarismo, é difícil, bem difícil a gente ver essas manifestações clínicas, tá? Mas que pode acontecer, mas não é comum. A gente tem algumas classes, a gente tem dois tipos de
classificação, né? É a classificação primária, né? Onde a gente tem uma questão multifatorial, a gente tem aspectos genéticos relacionados a essas dislipidemias. Então, tem pessoas que apresentam mutações em algumas enzimas, ou proteínas, ou receptores, como, por exemplo, o receptor do LDL, e essas mutações fazem com que a pessoa tenha hipercolesterolemia, né? Hipertrigliceridemia. Hipercolesterolemia é quando ele tem o colesterol LDL aumentado. Só o colesterol LDL aumentado. Hipertrigliceridemia é quando ele tem apenas o triglicerídeo aumentando. Hiperlipidemia é quando ele tem o colesterol e o triglicerídeo aumentado. E também tem a síndrome do HDL baixo. Se eu tiver o triglicerídeo normal, o colesterol LDL normal e tiver o colesterol HDL baixo, eu tenho síndrome do HDL baixo. Tá? E além dessas questões genéticas, obviamente que tem as questões ambientais, como a dieta, o exercício e também a questão da obesidade, tá? Que são os principais fatores das dislipidemias mais leves. Tá? E também temos algumas dislipidemias relacionadas a outras doenças, como, por exemplo, o hipotireoidismo. É uma doença onde o indivíduo tem baixa produção de hormônio da tireoide, diminuição do metabolismo celular e acúmulo de lipídio, que pode gerar uma dislipidemia. Né? Então, alguns medicamentos também podem trazer esse tipo de dislipidemia. Os corticoides são um bom exemplo. E também outros hábitos de vida, né? Como, por exemplo, o fumo, o sedentarismo. Eles são fatores que propiciam essas dislipidemias também. Então, como eu falei, quando a gente tem causas genéticas, a gente considera apenas os valores isolados. Então, hipercolesterolemia, elevação do LDL acima de 160. Hipertrigliceridemia, elevação só do triglicerídeo acima de 150. O triglicerídeo, né, é outra coisa. Essa elevação do triglicerídeo, ela reflete o aumento da VLDL, da LDL, na verdade, do VLDL do quilomicro. Né? O LDL não, porque o LDL tem muito pouco triglicerídeo. Tá? Mas a gente vê principalmente aumento do VL e do triglicerídeo e do quilomicro. Hiperlipidemia mista, quando a gente tem aumento tanto de colesterol quanto de triglicerídeo. Essa aqui é uma das mais comuns. Tá? A hiperlipidemia mista é a que mais aparece. E também temos a redução do HDL colesterol. Né? Colesterol bom. Quando está abaixo de 50 das mulheres. Então, são as dislipidemias. Essa é a classificação mais nova das dislipidemias. Tá? Existia uma outra classificação que era mais detalhada, mas que não refletia tanto a realidade. Tá? Por que a gente dosa? Por que eu preciso saber se o meu colesterol está bom, se o meu colesterol está ruim? Se o meu colesterol está bom ou está ruim, não existe, né? Se o meu colesterol ruim, que é o LDL, está alto, se o meu colesterol bom, que é o HDL, está baixo, se o meu triglicerídeo está alto, está baixo. Por que a gente precisa fazer essa avaliação? Por causa que essas dislipidemias, que essas alterações nos lipídios, elas são o principal fator relacionado à aterosclerose. Tá? A aterosclerose, pessoal, nos últimos 30 anos, a gente teve um declínio razoável, né, na mortalidade por causas vasculares nos países desenvolvidos, que não inclui o nosso, mas tivemos elevações importantíssimas, né, de óbitos relacionados à aterosclerose em países em desenvolvimento como é o nosso. E é uma tendência de elevação que já vem há muitos anos, agravando o quadro de morbidade. Só para vocês terem noção, a dislipidemia, na verdade, é até uma coisa complicada de definir, mas a principal causa de morte em diabéticos são os infartos. A principal forma de óbito de pacientes diabéticos é o infarto.
E muito está relacionado com essa aterosclerose, com essas dislipidemias, porque o paciente diabético ele tem vários fatores que favorecem o acúmulo das gorduras. Então, essa doença, essa aterosclerose vai favorecer doenças cardiovasculares, como angina, o infarto do miocárdio e o infarto fulminante, que é aquele que não dá tempo nem da pessoa gritar. As doenças cerebrovasculares, como o AVC, seja isquêmico ou hemorrágico. O AVC isquêmico é quando a artéria cerebral entope, e aí deixa de passar sangue. E o acidente vascular cerebral hemorrágico é quando o vaso rompe, né? E causa uma hemorragia. É o que a gente chama de derrame. E o acidente vascular cerebral isquêmico é o que a gente chama de trombose. Tá? O indivíduo teve uma trombose e ficou um braço sem se movimentar. Essa trombose é um AVC isquêmico. Tá? Que pode acontecer também essa paralisia de um membro ou de uma parte do rosto, num derrame, né? No AVC hemorrágico também. Muitas vezes, o AVC isquêmico, quando não é identificado rapidamente e não é tratado, entre aspas, né, da forma correta, ele pode acabar gerando um AVC hemorrágico pela pressão do sangue ali naquele trombo. Tá? E também está relacionado à doença vascular periférica. Então, trombose nas pernas, em veias das pernas, em artérias, tá? E também pode causar gangrena dependendo do vaso e da região. E essa aterosclerose, ela tem como fatores dislipidemia, o diabetes, porque no diabetes o excesso de glicose gera muito radical livre, que oxida os lipídios e favorece a deposição dele. O cigarro, porque também forma muitas substâncias tóxicas que geram radicais livres. O sobrepeso, o sedentarismo e a hipertensão. A hipertensão ela funciona como um fator de lesão. Ai, como eu poder dar aula. Parecia aqueles filmes quando a federal vem bater na porta da pessoa. Como é? Eu vou aqui deixa eu me transferir aqui rapidinho. Oi, som. Olá, garotinha. Hoje eu estou só me transferindo aqui para um lugar menos barulhento. Essa pandemia, sei não, né? Bem Jesus. Relaxa, professor. Relaxa. Vamos lá, ver se a gente consegue terminar.
Voltando. Bem, então a aterosclerose, né, essa deposição de gordura, ela tem todos esses fatores. E eu estava falando da hipertensão. A hipertensão, ela é um fator importante de lesão dos vasos. Tá? O paciente que é hipertenso, a alta pressão do sangue no vaso acaba, certo? Para outro lado, assim, acaba acaba lesionando a parede interna do vaso, tá? Então, a alta pressão do sangue causa microlesões na parede do vaso, e essas microlesões servem de buraco, digamos assim, para a deposição da gordura, tá? A deposição da gordura nos vasos, ela não acontece em cima da parede vascular, não. Ela acontece por baixo do folheto mais superficial, tá? Do vaso. E aí a hipertensão favorece muito isso, essa deposição dos lipídios. Tá? Então, tem aqui as etapas, mas eu acho que tem uma figura, não tem mais a figura. Acontece a deposição das LDLs, né? Nesse espaço subendotelial. Aí, essa LDL ela é oxidada, tá? Ela chama os macrófagos para o local. Essa LDL oxidada ela é reconhecida por esses receptores que a gente chama de receptores scavengers, tá? E aí, quando os macrófagos chegam lá, tá? Eles começam a comer, começam a ingerir essa LDL, tá? Essa LDL que o macrófago ingere, ela não é digerida, e o macrófago, ele, nessa situação, em função de ser uma LDL modificada, ele é sem limite. Ele se enche de LDL. E aí, o que é que acontece? Ele fica cheio de gordura, tá? Desse LDL oxidado, e aí ele se transforma numa célula que a gente chama de célula espumosa, ou Schwann cells. Então, as placas de gordura, né, que tem debaixo do endotélio dos vasos, ela é principalmente formada por essas células espumosas, tá? E aí essas células espumosas vão desencadear também o processo inflamatório, e aí vai ter desenvolvimento de tecido fibroso na região, até para estabilizar essa placa de gordura inicial, tá? Porque se ficassem só as células espumosas ali embaixo, a tendência de romper seria grande. E aí esse rompimento poderia levar a uma coagulação muito rapidamente, tá? Mas aí ela desencadeia um processo inflamatório regenerativo não, fibrótico, né, e causa uma fibrose ali naquele local. E aí a placa fica estabilizada. O problema é que ela vai crescendo. E aí, apesar de estar estável, ela vai crescendo, e aí ela começa a formar vasos, tá? E aí, quando ela está bem grande, a tendência dela é romper. E quando ela rompe, ela ativa a coagulação e causa trombose, tá? Um vaso, ele não consegue ser 100% entupido apenas pelo crescimento da placa. Ela cresce, entope. Não. Ela cresce bem muito. Quando ela está bem grande, aí ela rompe. E aí ativa a coagulação e aí termina de entupir o vaso. Certo? Então, essa capa fibrosa que é formada, ela acaba rompendo, expõe esse lipídio, que é altamente trombogênico, ou seja, ativa a coagulação e aí forma o trombo e o indivíduo tem o IAM, infarto agudo do miocárdio,
porque é o local mais comum de acontecer, que é nas artérias coronárias, mas isso pode acontecer em qualquer outro vaso, normalmente a artéria, que o fluxo de sangue é maior e a probabilidade de causar essa ruptura também é maior. Então vejam a deposição das células espumosas, do colesterol, das células espumosas, e aí isso vai crescendo, crescendo, até que ela rompe, e aí ativa a coagulação e entope tudo. Como é que a gente avalia como é que está o perfil lipídico? O perfil lipídico é quando a gente dosa os colesteróis e o triglicerídeo, tá? A gente dosa o colesterol total, o colesterol HDL, o colesterol LDL, normalmente a gente calcula, e o triglicerídeo a gente também dosa de forma direta, tá? Então, aqui são os valores de referência, tá? Para o que é ideal. Quinta diretriz brasileira. Eu vou dar uma olhadinha se já tem uma diretriz mais atualizada, mas eu creio que não. Tá? Aqui é colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL e triglicerídeo. E, professor, tem um colesterol não HDL. O que é isso? Daqui a pouco eu explico. Tá? Mas o colesterol não HDL é todo o colesterol sem o HDL. Qual é o colesterol que entraria aqui? Quais seriam os colesteróis que entrariam nessa dosagem aqui? Alguém quer chutar? Quer tentar dizer o que é? É fácil. Quais são as lipoproteínas? Tira HDL delas, sobra quem? Aquele VLDL e IDL? Exatamente. Como eu falei, o LDL normalmente a gente não dosa especificamente, a gente calcula, tá? Eu vou explicar como é. Quando a gente não consegue calcular, porque tem um cutoff, um limite para a gente fazer esse cálculo, a gente não consegue liberar o LDL, e aí a gente libera o colesterol como não HDL, que inclui VLDL, IDL, que é irrisório, e o LDL. Ele também serve para o médico, ele também serve de parâmetro para o médico saber se tem uma dislipidemia ou não, tá? Eu vou também falar qual é a alternativa para isso. Então, para fazer a dosagem, né? Quais são as recomendações antes do exame? Ideal, jejum de 12 horas, tá? Porque 12 horas é o tempo que os triglicerídeos, né, principalmente os quilomicron, levam para se estabilizar depois de uma alimentação, tá? Tem um estado metabólico e peso estável, tá? A dieta habitual, então, a pessoa não pode estar em perda de peso muito importante durante esse período antes de fazer, nem deve fazer dieta sabendo, vou fazer exame mês que vem, vou começar uma dieta. Você está se enganando, né? Ideal é a abstinência de álcool 72 horas antes dos exames, uma vez que o álcool ele altera o metabolismo de açúcar e gordura, tá? Ele pega o excesso de carboidrato e transforma em gordura. Então, o ideal é que não se use, tá? Nem atividade física vigorosa 24 horas antes de fazer o exame. Professor, mas tem aí, eu já ouvi falar de um negócio que não precisa mais de jejum. Exatamente. Existem vários estudos no mundo todo mostrando que a variação nos valores dos lipídios com e sem jejum é pequena, tá? Então, tem laboratório já que já estabeleceu não fazer o jejum, tá? E aí, quando não faz o jejum, os valores de referência são diferentes, obviamente, né? Então, são um pouco maiores do que quando faz jejum. Mas a maioria ainda pede que faça esse jejum de 12 horas, tá? Entre os indivíduos, a variação de colesterol total vai de 5 a 10%, triglicerídeo um pouco mais, porque tem a influência da questão da dieta, tá? E aí, o que acontece? O que acontece na dosagem do colesterol, tá? Essas dosagens, pessoal, que a gente vai fazer, são dosagens do jeito que eu expliquei na aula passada, são dosagens de ponto final, que a gente chama, tá?
O que é uma dosagem de ponto final? Eu vou pegar um reagente, vou colocar no tubinho, né, 1 ml do reagente, vou colocar 10 microlitros de amostra, vou misturar e vou colocar no banho durante 10 minutos. Durante 10 minutos, o reagente desse kit vai estar reagindo com a amostra que eu vou pesquisar, que nesse caso aqui é o colesterol, tá? Então, no reagente que eu coloquei lá, tem colesterol ester-hidrolase, colesterol oxidase, tem peroxidase, tem 4-aminoantiperina, tem fenol, tem várias substâncias e várias enzimas que vão fazer o quê? Vão pegar essa substância aqui, tá? O meu colesterol esterificado, e vão transformar esse colesterol, tá? Então, a primeira coisa, ele vai pegar o meu colesterol da minha amostra e vai quebrar ele, liberar o colesterol do ácido graxo, tá? Depois ele vai pegar esse colesterol e vai oxidar esse colesterol, formando isso aqui, ó, água oxigenada, peróxido de hidrogênio. E esse peróxido de hidrogênio vai reagir com essa substância, 4-aminoantiperina, e vai formar uma substância colorida, rosa. Vermelha, rosa. Tá? Quanto mais forte for a cor, é porque tinha mais peróxido de hidrogênio, que é porque tinha mais colesterol. Então, é isso que acontece lá dentro do tubinho. Depois de 10 minutos, todas essas reações já aconteceram e acabaram. A gente vai levar para o espectrofotômetro e vai ler em 540 nanômetros. Quanto mais forte a cor, mais colesterol tinha na amostra. Tá? Alguns interferentes aqui, bilirrubina, por causa da cor, o ácido ascórbico, a vitamina C, por causa que ele atrapalha aqui esse processo de oxidação, e a hemoglobina também por causa da coloração, que já é vermelho. Então, aqui a gente dosa o colesterol total. O colesterol total inclui o colesterol que está no HDL, o colesterol que está no LDL, o colesterol que está no VLDL e o colesterol que está dentro do IDL. Tá? E essa dosagem dosa todos esses colesteróis. A dosagem do triglicerídeo é muito parecida. Tá? Então, é um reagente que eu vou colocar no tubinho, vou colocar a amostra e vou levar para o banho. Só que as enzimas que tem no reagente do triglicerídeo, obviamente, são diferentes. Tá? Tem uma lipase lipoproteica para quebrar o triglicerídeo. Aí tem uma outra enzima que vai fosforilar, outra enzima que vai oxidar. E aqui, de novo, ó, o peróxido de hidrogênio vai oxidar uma substância que gera cor. E é a mesma cor vermelha. Tá? E aí, depois dos 10 minutos, a gente vai para o banho ler. Precisa saber tudo isso aqui? Não, não precisa saber essas reações. Eu estou mostrando para vocês entenderem o que é que está acontecendo lá dentro, tá? Mas não precisa saber. Alguns interferentes, de novo, bilirrubina, vitamina C, a dieta, tá? E o tempo de torniquete também pode alterar. Dosagem do colesterol HDL. Aí aqui é assim. O reagente que eu uso para dosar o colesterol HDL é esse mesmo reagente do colesterol total. Ah, professor, se é o mesmo reagente, como é que vai diferenciar? A gente vai fazer um tratamento da amostra antes, tá? Então, a gente vai utilizar um precipitante, que pode ser um polivinilsulfônico ou um polietileno glicol, tá? Que vai retirar, vai precipitar VLDL, IDL, LDL e quilomero. Então, todas essas lipoproteínas, essas duas substâncias, ou uma ou outra, vai precipitar. Então, a gente vai pegar o soro do paciente, vai colocar tantos microlitros desse precipitante, vai homogeneizar e vai centrifugar. Depois da centrifugação, a gente vai ter no fundo do tubinho um precipitado que tem todas essas gorduras, menos o HDL. O HDL vai continuar no soro do paciente. Aí eu pego o soro do paciente e faço a dosagem do colesterol. E a gente só vai ter o HDL nesse caso. Certo? Deu para entender? Eu sim. Sim. Beleza. E aí, agora falta o colesterol LDL. A gente tem duas ou três formas de fazer. Tá?
O método indireto é quando a gente calcula, e é o mais comum. Tá? O método direto, a gente usa um kit que utiliza um anticorpo que isola o LDL dos outros para poder fazer a dosagem. Então, aí o que acontece? Usa um anticorpo, o custo do kit vai lá para cima. E aí, muitas vezes, não é utilizado. Tá? O método direto utiliza a fórmula de Friedewald. Tá? Como é que é essa fórmula? A gente vai ter a amostra de soro, né? Como eu falei, a gente vai calcular o colesterol total, depois vai calcular o colesterol HDL, certo? O colesterol total menos o colesterol HDL, eu vou ter quem? Eu vou ter o restante, né? Que é VLDL, IDL, que é irrisório, e LDL. Então, eu preciso saber quanto é o VLDL para poder eu retirar da soma e calcular e ter o valor do LDL. Tá? Então, ó, o LDL vai ser o meu colesterol total, que eu dosei, menos o HDL, que eu também dosei, precipitando as outras, menos o valor do triglicerídeo dividido por 5. Por que, professor, o triglicerídeo dividido por 5? O triglicerídeo, pessoal, é o principal constituinte de quem? Do quilomicron e do VLDL, tá? O principal constituinte do VLDL é triglicerídeo. E o LDL praticamente não tem triglicerídeo. Então, matematicamente, se eu dividir a minha dosagem de triglicerídeo por 5, eu vou ter aproximadamente o mesmo valor que tem o VLDL. Então, o triglicerídeo dividido por 5 é igual, ou igual não, é aproximadamente o valor do VLDL, tá? E aí, se eu tenho o colesterol total, tiro o HDL e tiro o VLDL, quem é que sobra? O LDL, tá? Então, a maioria dos laboratórios utilizam a fórmula para calcular o LDL, tá? Sendo que existe uma limitação. Eu só posso utilizar a fórmula se o triglicerídeo tiver até 400 miligramas por decilitro. Se o triglicerídeo estiver acima, eu não, o uso da fórmula se torna errado, tá? A gente não consegue fazer o uso da fórmula, porque o resultado vai dar muito diferente da aproximação, certo? Então, não dá certo. Se tiver muito quilomicron, tá? A fórmula também não vai dar muito correta. Por quê? Porque nesse cálculo aqui do triglicerídeo, vai ter um valor dos quilomicrons. E eu quero saber o triglicerídeo que tem apenas no VLDL. A partir do... Se eu só tiver o VLDL ali circulando, e o quilomicron normal, o 100 quilomicron, esse valor do triglicerídeo vai ter essa proporção. Mas se eu tiver quilomicron misturando, não vai dar para fazer uso da fórmula. Tá? E outra coisa que não dá para fazer uso da fórmula é quando o paciente tem disbeta-lipoproteinemia, tá? Que é quando ele tem uma mutação no gene da ApoE, que é o gene a apolipoproteína que está no quilomicron. E aí sempre tem quilomicron na circulação. Tá? E aí não dá para fazer a dosagem. Então não dá para usar a fórmula nessas condições aqui, tá? Triglicerídeo acima de 400, se a amostra for sem jejum, e se o paciente tiver disbeta-lipoproteinemia. Outra forma de calcular o colesterol LDL é fazendo beta-quantificação. Diabo é isso, professor. Vejam a dificuldade, tá? Primeiramente, a gente vai fazer uma ultracentrifugação do soro. A gente vai pegar esse soro e centrifugar a 105.000 G por 18 horas a 10 graus. Então, a dificuldade já passa por aí, porque os laboratórios clínicos não têm ultracentrífuga, porque é uma centrífuga que custa em torno de 150 mil a 200 mil reais. E a utilidade dela é pequena. Para pesquisa, usa muito. Para pesquisa, usa demais.
é um laboratório que faz nanotecnologia, dentre algumas outras coisas. Em hematologia a gente usa algumas vezes ultracentrífuga, mas para um laboratório de análises clínicas não é viável. Tá? Então, teria que centrifugar o soro do paciente a 105 mil G por 18 horas, ou seja, deixar o dia todinho lá, e haja energia, e aí o presidente vai reclamar que a gente está gastando muita energia. Isso vai fazer com que os quilomicrons e o VLDL fiquem no sobrenadante, tá? E o LDL e o HDL fiquem no sedimento, no fundo do tubo, tá? Como a gente sabe o valor do HDL, a gente pega o valor dessa dosagem LDL e HDL, diminui o HDL e tem esse valor, tá? Uma outra forma é fazer a separação do LDL utilizando um anticorpo que se liga à ApoB100, que é uma apolipoproteína que tem apenas no LDL. Tá? Então, assim, as alternativas são meio caras. Tá? Outra forma também é utilizar anticorpo monoclonal, policlonal, que liga a ApoA1 e a ApoE. E aí separa as outras lipoproteínas, né? A ApoA1 está no HDL, a ApoE no VLDL e no IDL, retiro elas e aí sobra só o LDL, que tem a ApoB100. Mas são metodologias muito complicadas. Então é mais fácil fazer o quê? Isso aqui. O cálculo de Friedewald. E aí olha a importância da amostra ser coletada em jejum. Tá? Se a amostra não for coletada em jejum, não posso usar a fórmula. E aí o laboratório que não usa a fórmula, que faz coleta sem jejum, ele vai ter que ter alguma dessas outras metodologias. Ele não pode usar a fórmula. Se o paciente não fez jejum, o laboratório coletou, dosou e está liberando o resultado pela fórmula, está totalmente errado. Tá? Já vi laboratório fazendo isso. Laboratório pequeno. Aqui não. Não tenho essa experiência aqui, mas lá em Natal. Tá? Cálculo do colesterol não HDL. Tá? Então, ele vai estimar o número de partículas que são aterogênicas. Quando eu falei da aterosclerose, eu falei principalmente do LDL, né? Por quê? Porque é o mais rico em colesterol, que pode sofrer essa oxidação e depositar no endotélio do vaso. Mas o VLDL também pode se depositar. Então, quando a fórmula, eu não posso usar a fórmula porque o triglicerídeo do paciente foi acima de 400, foi 450, 500, 600, eu não vou poder usar a fórmula, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o colesterol total, diminuir do HDL e vou liberar como colesterol não HDL. E aí o médico vai também ter um parâmetro para saber como é que está essa questão dos lipídios do paciente. Tá? Ixi, já acabou. Ixi, então eu acho que eu tirei. Eu acho, não, eu tirei o significado das siglas. Tirei o significado. Ixi, nem posso mexer aqui, que esse bicho tá doido. Tá pedindo ativação. Mas deixa eu achar aqui uma coisa. Ixi, nem deixa eu mexer, menino, que danado. O meu Office está inativo, mas vou vir aqui. Ó, VLDL é a lipoproteína de muito baixa densidade. Ah, professor, mas não era para ser LMPD? Se fosse em português, sim. Mas em inglês, né, todas essas siglas vêm do inglês. É Very Low Density Lipoprotein. Por isso que é VLDL, tá? É uma lipoproteína de muito baixa densidade. Por que ela tem muito baixa densidade? Porque ela tem muito quilomicro e ela é grandona, tá? Ela é maior do que o LDL. Aí a IDL é a lipoproteína de densidade intermediária, então é Intermediary Density Lipoprotein,
A LDL é lipoproteína de baixa densidade, então é low density lipoprotein. Ixi, Maria. Lipoprotein, tá? LDL. E o HDL é o contrário, é high density lipoprotein. HDL, lipoproteína de alta densidade, que ela é pequenininha e tem muita proteína, então tem a densidade alta. Tá? E o quilomicro não tem essa, não está faltando aqui na aula. Dúvidas? Vocês não têm dúvida, tem que ter uma dúvida, pessoal. Professor, Pergunte. nessa parte que o senhor estava falando das limitações de usar o cálculo, aí uma delas é essa mutação do gene da ApoE. Como é que a pessoa sabe assim na hora lá de que vai fazer o exame, se a pessoa tem essa mutação, para saber se vai ser uma limitação para usar o cálculo? Na verdade, a pessoa não sabe, né? Bem, em algumas situações a pessoa não vai saber, a não ser que já tenha o diagnóstico. Mas o que é que acontece? O médico que acompanha o paciente, ele vai fazer uma análise inicial, né? Normalmente, quem tem disbeta-lipoproteinemia, que tem essas mutações, eles têm alterações importantes nos lipídios, tá? Nos triglicerídeos ou nos colesteróis. E aí, que são coisas não normais, tá? Valores muito elevados. E aí, normalmente, os médicos investigam até chegar a um diagnóstico final. Então, inicialmente, ele não vai saber. Tá? Então, aí o laboratório vai fazer sem saber se usar o cálculo. Só que aí os valores vão sair tão alterados que aí o médico vai pedir, vai fazer pedir para fazer dieta. Vai entrar com um tratamento para baixar colesterol e triglicerídeo, tratamento farmacológico, com medicamento. E depois de um tempo, quando o paciente voltar, ele vai ver que esse tratamento e essa dieta teve um efeito muito pequeno. Isso é uma característica das dislipidemias que têm uma causa genética importante, né? Elas, mesmo com o tratamento, elas não conseguem ser plenamente controladas. Tá? E aí ele vai atrás de outras investigações. Não é comum essa investigação realmente assim das causas genéticas. Mas vai chegar uma hora que o médico vai ter que desconfiar disso. Né? E aí talvez ele peça e chegue a esse diagnóstico. E aí depois que o paciente sabe, aí ele vai ter que informar no laboratório. Mas é uma coisa que pode passar despercebida de muita gente. Eu conheço uma família que o pessoal tem hipercolesterolemia familiar. Todas, né? A pessoa que eu conheço, a mãe de uma amiga minha, ela tem 4 irmãs e um irmão. Todos os 5 têm hipercolesterolemia, e é colesterol muito alto. Tá? É em torno de 300 e pouco. Aí faz dieta, toma medicamento e não controla. Baixa, mas baixa muito pouco. Aí, uma vez a gente conversando, eles foram explicando e ela reclamando, disse, vai fazer uma avaliação genética. E aí ela levou para o médico pediu e descobriram realmente que eles tinham uma mutação no receptor que causa isso. E, bem, continuaram, não mudar muito a vida da pessoa não, porque tem que continuar fazendo dieta e usando medicamento. Mas, hoje eles sabem que todos eles têm. Perguntas? Quais seriam, tipo, as impossibilidades para uma amostra lipêmica, por exemplo? O porquê exatamente a gente não pode analisar uma amostra que está lipêmica? Como é? Porque assim, quando a amostra vem lipêmica, Certo. é lipêmica o nome, né? Quando você separa o soro está meio leitoso, né, lipêmico. Pronto. Aí não é recomendado fazer análise, não é isso? Exatamente. Aí eu quis saber por que exatamente
Não pode se Depende, fazer análise. é assim, não é recomendado fazer análise, depende da análise, né? Se a gente for fazer colesterol, glicose, medidas espectrofotométricas, a opacidade da amostra vai inviabilizar que seja feita a leitura, entendeu? Então tá opaco, tá tão opaco que a gente não vai conseguir identificar a coloração da reação química da dosagem de glicose, por exemplo, da dosagem de cálcio. Então isso inviabiliza. Mas aí o paciente ele sempre vai estar assim porque ele tem uma hipercolesterolemia, né? Ele tem uma doença genética que o triglicerídeo dele sempre é alto, então a amostra dele sempre vai ser lipêmica. Não vai fazer? Aí, nesse caso, existe uma alternativa de fazer uma diluição da amostra. Então, você vai pegar o seu paciente, vai fazer diluição com solução fisiológica, até você ter um grau de opacidade que permita fazer essas dosagens espectrofotométricas. Ou, então, o laboratório vai ter que utilizar uma metodologia que não seja espectrofotométrica, que não seja colorimétrica. E existem outras metodologias mais caras, né, que possibilitam fazer esse tipo de análise. Mas, assim, a lipemia, por falta de jejum, é bem complicado. E aí, como é que eu vou saber? Isso vai estar na anamnese que é feita com o paciente quando ele está lá no cadastro do laboratório. Então, se o paciente ele tem uma doença genética que aumenta o triglicerídeo dele, que vai ser sempre assim, ele tem que informar isso. Porque senão a amostra vai ser descartada e aí ele vai ser chamado para coletar de novo. Aí talvez ele explique nessa segunda vez que ele for. Ok, certo. Mais alguma dúvida? Não. Bem, então a gente termina por aqui, certo? Eu vou mandar também uma lista sobre esse assunto. Aproveitem o final de semana aí para tentar responder as questões, tá? Na semana que vem a gente tem as práticas são terça e sexta. Eu mudei lá quem vai terça e quem vai sexta, confiram antes de chegar. Eu mudei a Eliane. E na semana que vem eu vou mandar ainda no final de semana para vocês um roteiro, tá? Que eu também vou entregar na hora, mas eu vou mandar para vocês darem uma olhada no que é que a gente vai fazer, porque a gente vai fazer, bem, eu estou querendo fazer o perfil lipídico, mas parece que não tem um dos kits. Mas vamos ver se não tiver lá na escola, eu vou ver se eu consigo por fora. A gente vai iniciar 8h30 lá, tá? E como a gente vai fazer coleta, a gente deve ficar até quase meio-dia. Tá? E é isso. Tudo certo. Obrigado, professor. Tchau, Tudo gente. certo. Até terça. Ficou terça. Na terça. Sim, nos encontramos na ETS. Sim. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, professor. Tchau.